Livro terceiro: Alterações de consciência. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eleanor Roosevelt. 7. Em seus SONHS os sonhos podem determinar o destino. Talvez o sonho mais famoso da antiguidade tenha ocorrido no ano 312 d.C., quando o imperador romano Constantino estava empenhado numa das maiores batalhas de sua vida. Ao encarar um exército inimigo 2 vezes maior que o seu, ele percebeu que provavelmente morreria na batalha do dia seguinte. Mas naquela noite ele sonhou com um anjo trazendo a imagem de uma cruz e dizendo as proféticas palavras: com este símbolo, vencerás. Imediatamente, Constantino ordenou que todos os escudos fossem adornados com a imagem da cruz. A história conta que ele saiu triunfante no dia seguinte, consolidando seu domínio à frente do Império Romano. Em vista dessa vitória, Constantino jurou pagar o débito de sangue que tinha para com a religião relativamente obscura chamada cristianismo, perseguida durante séculos pelos imperadores romanos, e cujos adeptos costumavam servir de alimento para os leões no Coliseu. Constantino assinou leis que iriam abrir o caminho para que o cristianismo se tornasse a religião oficial de um dos maiores impérios do mundo. Durante milhares de anos, os sonhos intrigaram tanto reis e rainhas como mendigos e ladrões. Os antigos acreditavam que os sonhos eram presságios, e ao longo da história houve incontáveis tentativas de interpretá-los. A Bíblia relata, em Gênesis 41, a façanha de José, que interpretou corretamente o sonho do faraó do Egito, milhares de anos atrás. O faraó sonhou com 7 vacas gordas, seguidas por 7 vacas magras. Ficou tão aflito, que chamou escribas e místicos de todo o reino para encontrar o significado do sonho. Nenhum deles soube dar uma explicação satisfatória, até que José apareceu. Em sua interpretação do sonho, o Egito teria 7 anos de boas colheitas e fartura, seguidos por 7 anos de seca e fome. Assim, disse José, o Egito precisava começar a estocar os grãos e suprimentos, preparando-se para os anos de privação e desespero que viriam. Quando isso realmente aconteceu, José foi considerado um profeta. Sonhos sempre foram associados à profecia, mas em tempos mais recentes são também conhecidos por estimular descobertas científicas. A ideia de que os neurotransmissores facilitam o movimento das informações por meio das sinapses, o que veio a ser a base da neurociência, surgiu num sonho do farmacologista Otto Loewi. Em 1865, Auguste Kekulé sonhou com benzeno, uma molécula em que a ligação dos átomos de carbono forma uma cadeia que se fecha num círculo, como uma cobra mordendo o próprio rabo. Esse sonho desvendou a estrutura atômica da molécula de benzeno. Ele concluiu: vamos aprender a sonhar. Os sonhos também têm sido interpretados como uma janela para nossos verdadeiros pensamentos e intenções. Michel de Montaigne, o grande escritor e ensaísta da Renascença, escreveu: acredito que os sonhos são a verdadeira interpretação de nossas inclinações, mas é preciso ter a arte de classificá-los e entendê-los. Mais recentemente, Sigmund Freud propôs uma teoria para explicar a origem dos sonhos. Em sua reconhecida obra A Interpretação dos Sonhos, ele afirma que os sonhos são manifestações de desejos inconscientes, recalcados pela mente consciente, que se libertam durante o sono. Os sonhos não são apenas fragmentos aleatórios de imaginações inflamadas, mas revelam realmente segredos e verdades sobre o indivíduo. Na definição de Freud, o sonho é a estrada real para o inconsciente. Desde então, foram escritos inúmeros livros afirmando revelar o sentido oculto de qualquer imagem perturbadora sob a ótica da teoria freudiana. Hollywood se aproveita de nossa eterna fascinação pelos sonhos. Uma cena predileta em muitos filmes é quando o herói tem um pesadelo aterrorizante e de repente acorda banhado em suor. No sucesso de bilheteria Origem, Leonardo DiCaprio é um ladrãozinho que rouba segredos íntimos do mais improvável de todos os lugares, os sonhos das pessoas. Munido de uma nova invenção, ele entra nos sonhos dos outros e os ilude para revelarem seus segredos financeiros. Corporações gastam milhões de dólares na proteção de segredos e patentes industriais. Bilionários escondem sua fortuna atrás de códigos complicados. E o trabalho dele é roubá-los. A trama se desenvolve rapidamente quando os personagens entram em sonhos nos quais uma pessoa adormece e sonha também. Assim os criminosos descem cada vez mais fundo nas múltiplas camadas do inconsciente. Embora os sonhos sempre tenham nos causado fascínio e perplexidade, apenas na última década, ou pouco mais, os cientistas conseguiram penetrar nos mistérios oníricos. Na verdade, os cientistas realizam hoje algo que era considerado impossível. Tiram fotos e gravam vídeos rudimentares de sonhos com aparelhos de IRM. Um dia você poderá ver um vídeo do que sonhou na noite anterior e conhecer sua mente inconsciente. Com um treinamento adequado, você poderá fazer com que a consciência controle a natureza dos seus sonhos. E talvez, como o personagem de DiCaprio, uma tecnologia avançada permitirá que você entre no sonho alheio. A natureza dos SONHS, por mais misteriosos que sejam,
Os sonhos não são um luxo supérfluo, ruminações inúteis de um cérebro ocioso. Na verdade, são essenciais para a nossa sobrevivência. As varreduras cerebrais mostram que certos animais têm a atividade cerebral típica do sonho. Se forem privados do sonho, esses animais podem morrer mais depressa do que se sucumbissem à fome, porque essa privação prejudica seriamente seu metabolismo. Infelizmente, a ciência não sabe dizer exatamente por que isso acontece. Sonhar é um aspecto essencial do ciclo do sono. Passamos cerca de 2 horas por noite sonhando, e cada sonho dura de 5 a 20 minutos. Durante a vida, passamos cerca de 6 anos sonhando. Sonhos também têm as mesmas características em toda a raça humana. Pesquisando diferentes culturas, os cientistas encontraram temas comuns. O professor de psicologia Calvin Hall registrou 50 mil sonhos num período de 40 anos. E complementou o registro com 1.000 relatos de estudantes universitários. Como ele esperava, constatou que a maioria das pessoas sonhava com as mesmas coisas, como experiências dos dias ou semanas anteriores. Os animais, porém, parecem sonhar de forma diferente de nós. No golfinho, por exemplo, apenas um hemisfério adormece de cada vez para evitar afogamento, pois sendo mamíferos e não peixes, eles precisam de ar para respirar. Então, se sonham, provavelmente é com um hemisfério de cada vez. Como vimos, o cérebro não é um computador, e sim uma rede neural que se atualiza a cada tarefa aprendida. Os cientistas que trabalham com redes neurais observaram algo interessante. Frequentemente, os sistemas ficam saturados quando aprendem demais, e em vez de processar mais informação, entram num estado de sonho, em que memórias aleatórias às vezes aparecem e se fundem enquanto a rede neural tenta digerir o novo material. Então os sonhos podem equivaler a uma faxina, em que o cérebro tenta organizar a memória de forma mais coerente. Se isso for verdade, é possível que todas as redes neurais, inclusive as de todos os organismos capazes de aprender, entrem num estado de sonho a fim de fazer uma arrumação das lembranças. Nesse caso, os sonhos provavelmente servem a um propósito. Alguns cientistas especulam que isso pode significar que robôs que aprendem com a experiência também podem sonhar. Estudos neurológicos parecem sustentar essa conclusão. Alguns estudos mostraram que um período de sono entre atividade e um teste pode melhorar a retenção de memória. As neuroimagens indicam que as áreas cerebrais ativadas durante o sono são as mesmas que as envolvidas no aprendizado de uma nova tarefa. Talvez sonhar seja útil para consolidar novas informações. Sonhos podem também trazer acontecimentos de poucas horas atrás, logo antes de dormir, mas geralmente trazem lembranças de alguns dias antes. Por exemplo, experimentos mostraram que se alguém usa óculos com lentes cor-de-rosa, alguns dias depois os sonhos ficam cor-de-rosa. Varredura cerebral dos sonhos. A varredura cerebral está desvendando um pouco dos mistérios dos sonhos. Normalmente, o EEG mostra que o cérebro emite ondas eletromagnéticas uniformes enquanto estamos acordados. No entanto, quando adormecemos, gradualmente, os sinais do EEG começam a mudar de frequência. Depois, quando sonhamos, ondas de energia elétrica emanam do tronco encefálico e sobem para as áreas corticais, especialmente para o córtex visual. Isso confirma que as imagens visuais são um componente importante dos sonhos. Por fim, entramos no estado de sonho, e as ondas cerebrais são representadas pelo movimento rápido dos olhos, REM. Rapid Eye Movements. Dado que alguns mamíferos também têm a fase REM no sono, podemos deduzir que eles sonham. Enquanto as áreas visuais do cérebro estão ativas, áreas ligadas a odor, sabor e Tato Sau des Lichtaders. quase todas as imagens e sensações processadas pelo corpo são autogeradas, tendo origem nas vibrações eletromagnéticas do tronco encefálico e não em estímulos externos. O corpo fica muito isolado do mundo externo e, quando sonhamos, ficamos mais ou menos paralisados. Talvez essa paralisia é que nos impeça de agir fisicamente conforme o sonho, o que poderia Sehr desastroso. Cerca de 6% das pessoas sofrem do distúrbio de paralisia do sono, em que despertam do sonho ainda paralisadas. Muitas vezes, essas pessoas acordam assustadas, achando que há criaturas prendendo seu peito, braços, pernas. Quadros da era vitoriana retratam mulheres acordando com um duende horroroso sentado em cima delas, encarando-as. Alguns psicólogos acreditam que a paralisia do sono pode explicar a origem da síndrome da abdução alienígena. O hipocampo fica ativo quando sonhamos, o que sugere que os sonhos utilizam nosso estoque de lembranças. A amígdala e o cingulado anterior também ficam ativos, o que significa que os sonhos podem trazer grandes emoções.
inclusive o medo. Ainda mais reveladoras, porém, são as áreas cerebrais que se desligam, como o córtex pré-frontal dorsolateral, que é o centro de comando do cérebro, o córtex orbitofrontal, que age como sensor ou verificador de fatos, e a região temporal parietal, que processa os sinais sensório-motores e o senso espacial. Quando o córtex pré-frontal dorsolateral está desligado, não podemos contar com o centro de planejamento racional. Então vagamos a esmo nos sonhos, com o centro visual fornecendo imagens sem o controle racional. Como o córtex orbitofrontal, que verifica os fatos, também está inativo, os sonhos fluem livremente, sem as restrições das leis da física ou do senso comum. E o desligamento do lobo temporal parietal que contribui para coordenar o senso de onde estamos por meio de sinais enviados pelo ouvido interno e pelos olhos. Pode explicar as experiências fora do corpo quando sonhamos. Já enfatizamos que a consciência humana representa principalmente o cérebro, sempre criando modelos do mundo externo e o simulando no futuro. Nesse caso, os sonhos representam um caminho alternativo de simulação do futuro, em que as leis da natureza e as interações sociais são suspensas temporariamente. como sonhamos? Mas as explicações acima não respondem à seguinte questão: como os sonhos são gerados? Uma das maiores autoridades no assunto é o Dr. Alan Hobson, psiquiatra da Harvard Medical School, que dedicou décadas de sua vida a desvendar os mistérios dos sonhos. Ele afirma que os sonhos, especialmente na fase REM, podem ser estudados em nível neurológico, e que eles surgem quando o cérebro tenta dar sentido aos sinais aleatórios que emanam do tronco cerebral. Quando o entrevistei, Dr. Hobson disse que, após décadas de catalogação de sonhos, ele encontrou 5 características básicas. 1. Emoções intensas. Isso se deve à ativação da amígdala, provocando emoções como medo. 2. Conteúdo ilógico. Os sonhos mudam imediatamente de uma cena para outra, desafiando a lógica. 3. Supostas impressões sensoriais. Os sonhos nos dão sensações falsas, que São geradas internamente. 4. aceitação. A crítica de eventos do sonho. Aceitamos, sem crítica, a natureza e lógica do sonho. 5. Dificuldade de lembrar. Os sonhos são logo esquecidos, minutos após o Despertar. O Dr. Hobson, junto com o Dr. Robert M. C. Carley, fez história ao propor o primeiro desafio sério à teoria freudiana dos sonhos, denominado hipótese da ativação-síntese. Em 1977, eles propuseram a ideia de que os sonhos se originam de disparos aleatórios de neuroníons do tronco cerebral, subindo para o córtex que, por sua vez, tenta dar sentido a esses sinais aleatórios. A chave dos sonhos está em nódulos localizados no tronco cerebral, a parte mais antiga do cérebro, que segregam substâncias químicas especiais, chamadas adrenérgicas, que nos mantêm alertas. Quando vamos dormir, o tronco cerebral ativa outro sistema, o colinérgico, que emite substâncias químicas que nos colocam no estado de sonho. Quando sonhamos, os neuroníons colinérgicos do tronco cerebral entram em atividade, emitindo pulsos erráticos de energia elétrica chamados ondas PGO, ponto genículo occipital. Essas ondas sobem pelo tronco cerebral e estimulam o córtex visual a criar os sonhos. As células do córtex visual entram em ressonância, vibrando centenas de vezes por segundo de maneira irregular, o que talvez seja responsável pela natureza incoerente dos sonhos. Esse sistema também emite substâncias químicas que desativam as partes do cérebro responsáveis pela razão e pela lógica. A falta de verificação pelos córtices pré-frontal e orbitofrontal, juntamente com a extrema sensibilidade do cérebro a pensamentos errantes, podem explicar a natureza estranha, errática, dos sonhos. Estudos mostram que é possível entrar no estado colinérgico sem dormir. O Dr. Edgar Garcia Hill, da Universidade do Arkansas, afirma que meditação, preocupação ou ficar num tanque de isolamento sensorial podem induzir ao estado colinérgico. Pilotos e motoristas, que passam muitas horas diante da monotonia do para-brisa, sem imagens, também podem entrar nesse estado. Em sua pesquisa, ele descobriu que esquizofrênicos têm uma quantidade incomum de neuroníons colinérgicos no tronco cerebral, o que poderia explicar algumas das alucinações.
Para dar mais consistência a seu estudo, o Dr. Alan Hobson mandou suas cobaias dormirem com uma touca especial que registra automaticamente os dados durante o sonho. Um sensor conectado à touca registra os movimentos da cabeça, porque os movimentos da cabeça geralmente ocorrem quando o sonho termina. Outro sensor mede os movimentos das pálpebras, porque o REM faz as pálpebras se mexerem. Quando os sujeitos acordavam, relatavam imediatamente o que tinham sonhado, e as informações da touca eram colocadas no computador. Dessa maneira, o Dr. Hobson acumulou uma grande quantidade de informação sobre os sonhos. Mas qual é o significado dos sonhos? Perguntei. Ele descarta o que chama de interpretação mística do tipo biscoito da sorte chinês. E não vê nos sonhos nenhuma mensagem oculta vinda do cosmos. Ele acredita que, após as ondas PGO subirem pelo tronco cerebral para as áreas corticais, o córtex tenta dar sentido aos sinais erráticos e inventa uma narrativa a partir deles, o sonho. Fotografia de um sonho. No passado, quase todos os cientistas evitavam estudar os sonhos, porque são muito subjetivos e têm uma longa história associada ao misticismo e ao Psiquismo. Mas com a IRM, os sonhos estão revelando seus segredos. De fato, como os centros cerebrais que controlam os sonhos são quase idênticos aos que controlam a visão, é possível fotografar o sonho. Esse trabalho pioneiro está sendo feito em Kyoto, no Japão, por cientistas do ATR Computational End. Neuroscience Laboratories. Os sujeitos são colocados no aparelho de IRM, onde lhes são apresentadas 400 imagens em preto e branco, cada uma consistindo em um conjunto de pontos, num quadro de 10x10 pixels. As imagens são projetadas uma a uma e a IRM registra a resposta do cérebro a cada coleção de pixels. Assim como outros grupos que trabalham nessa área de interface cérebro-máquina, os cientistas criam uma enciclopédia, onde cada imagem corresponde a um único padrão de IRM. Dessa maneira, os cientistas podem trabalhar no sentido inverso para reconstruir corretamente as imagens autogeradas na varredura por IRM enquanto o sujeito estava sonhando. E o que Azuka Mitani, cientista-chefe do ATR, disse: essa tecnologia pode também ser aplicada a outros sentidos além da visão. No futuro, pode até ser possível ler sentimentos e estados emocionais complicados. Assim, um processo similar permitiu ao Dr. Galan e sua equipe criar um vídeo rudimentar de um sonho. Quando visitei seu laboratório em Berkeley, conversei com um membro da equipe de pós-doutorado, Dr. Shinji Nishimoto, que me permitiu assistir ao vídeo de um sonho, um dos primeiros a serem feitos. Vi uma série de rostos tremulando na tela do computador, significando que a cobaia, nesse caso, o próprio Dr. Nishimoto, estava sonhando com pessoas, e não com animais ou objetos. É extraordinário. Infelizmente, a tecnologia ainda não é suficientemente boa para se ver com exatidão os traços das pessoas que aparecem no sonho, portanto, o próximo passo será aumentar o número de pixels, para que as imagens fiquem mais complexas. Outro avanço será reproduzir imagens em cores em vez de preto e branco. Fiz ao Dr. Nishimoto a pergunta crucial: como você sabe que o vídeo é fiel? Como você sabe que o aparelho não está inventando coisas? Ele ficou um pouco encabulado ao responder que esse era um ponto fraco da pesquisa. Normalmente, o registro do sonho só é possível durante alguns minutos após o Despertar. Depois disso, muitos sonhos se perdem nas névoas da consciência, e não é fácil verificar os resultados. O Dr. Galan me disse que essa pesquisa sobre gravação de sonhos estava em desenvolvimento e que ainda não tinha condições de ser publicada. Resta Longo caminho a percorrer antes que possamos assistir a um vídeo do sonho da noite anterior. Sonhos lúcidos. Os cientistas estão investigando também uma forma de sonho que já se pensou ser um mito, o sonho lúcido, ou sonhar em estado consciente. Parece uma contradição de termos, mas foi verificado em varreduras cerebrais. No sonho lúcido, a pessoa sabe que está sonhando e pode, conscientemente, controlar a direção do sonho. Embora a ciência só tenha começado a fazer experimentos com sonhos lúcidos recentemente, há referências de séculos anteriores a esse fenômeno. No budismo, por exemplo, existem livros que citam sonhadores
lúcidos e até ensinam a se tornar um deles. No decorrer do tempo, várias pessoas na Europa escreveram relatos detalhados de sonhos lúcidos. Varreduras cerebrais de sonhadores lúcidos mostram que o fenômeno é real. Durante a fase REM, o córtex pré-frontal dorsolateral dessas pessoas, geralmente adormecido quando alguém normal sonha, continua ativo, indicando certa consciência enquanto ele sonha. De fato, quanto mais lúcido é o sonho, mais ativo fica o córtex pré-frontal dorsolateral. Como esse córtex representa a parte consciente do cérebro, o sonhador deve ter consciência de que está sonhando. O Dr. Hobson me disse que qualquer pessoa pode aprender a ter sonhos lúcidos com a utilização de certas técnicas. Especialmente quem tem sonhos lúcidos deve manter um caderno para anotar o que sonha. Antes de dormir. Devem se lembrar de que irão acordar no meio do sonho, sabendo que estão se movimentando num mundo de sonhos. É importante ter isso em mente antes de pôr a cabeça no travesseiro. Como o corpo fica bem paralisado na fase REM, é difícil enviar ao mundo externo um sinal de que se começou a sonhar, mas o Dr. Stephen LaBerge, da Universidade de Stanford, estudou sonhadores lúcidos, inclusive ele próprio, que conseguem sinalizar para o mundo externo que estão sonhando. Em 2011, cientistas usaram pela primeira vez sensores de IRM e EEG para medir o conteúdo de sonhos, e até fizeram contato com uma pessoa sonhando. No Max Planck Institute, em Munique e Leipzig, cientistas tiveram ajuda de Sonhadores lucidos equipados com sensores de EEG para determinar o momento em que entravam na fase REM, e então eram colocados no aparelho de IRM. Antes de adormecer, os sonhadores concordaram em fazer uma série de movimentos de olhos e respiração como um código Morse, enquanto sonhavam. Quando começassem a sonhar, deveriam cerrar o punho direito e depois o esquerdo durante 10 segundos. Era o sinal de que estavam sonhando. Os cientistas observaram que quando as cobaias começavam a sonhar, o córtex sensório-motor, responsável pelo controle de ações motoras, como apertar os punhos, era ativado. A IRM captava que os punhos estavam sendo cerrados, e qual punho era cerrado primeiro. Depois, usando outro sensor, um espectrômetro, quase infravermelho, confirmaram que havia maior atividade na região cerebral, que controla o planejamento de movimentos. Nossos sonhos, portanto, não são um filme do sono, ao qual apenas assistimos passivamente. Eles exigem atividade em regiões cerebrais relevantes. Para o seu conteúdo, diz Michael Xis, líder de uma equipe de pesquisa no Max Planck Institute. Entrando num sonho. Se podemos nos comunicar com uma pessoa que está sonhando, então é também possível interferirmos no sonho de alguém? Sim, provavelmente. Como vimos, os cientistas já deram os primeiros passos na gravação de imagens de sonhos, e nos próximos anos será possível obter fotos e vídeos com uma precisão muito maior. Como os cientistas já conseguem estabelecer um canal de comunicação entre o mundo real e um sonhador lúcido no mundo da fantasia, em princípio, os cientistas serão capazes de modificar o curso do sonho. Digamos que cientistas estejam assistindo ao vídeo de um sonho usando um aparelho de IRM enquanto o sonho se desenrola em tempo real. Enquanto a pessoa vaga pelo mundo dos sonhos, os cientistas podem dizer para onde ela está indo e orientá-la sobre uma direção diferente. Assim, num futuro próximo, talvez seja possível assistir ao vídeo de um sonho e influenciar seu curso. Mas no filme A Origem, Leonardo DiCaprio vai muito além. Ele é capaz não só de assistir ao sonho de outras pessoas, mas de entrar no sonho delas. Será possível? Já vimos que ficamos paralisados quando sonhamos, portanto, não colocamos em prática as fantasias do sonho, o que seria desastroso. Contudo, os sonâmbulos geralmente andam dormindo com os olhos abertos, embora o olhar pareça embaçado. Desse modo, eles vivem num mundo híbrido, meio real, meio sonho. Há muitos casos documentados de pessoas andando em volta da casa, dirigindo carro, cortando lenha e até cometendo homicídio nesse estado de sonho, onde os mundos da realidade e da fantasia se misturam. Assim, é possível que as imagens físicas que o olho enxerga possam de fato interagir livremente com as imagens fictícias que o cérebro fabrica durante um sonho. A maneira de entrar no sonho alheio, portanto, deve ser colocar na cobaia
Lentes de contato que projetem as imagens diretamente em sua retina. Protótipos de lentes de contato conectadas à internet já estão sendo desenvolvidos na Universidade de Washington, em Seattle. Assim, se o observador quiser entrar nesse sonho, ele precisa ficar num estúdio sendo filmado por uma câmera de vídeo. Sua imagem será projetada nas lentes de contato do sonhador, criando uma imagem composta, a imagem do observador superposta à cena imaginária que o cérebro está produzindo. O observador pode então ver realmente o mundo sonhado onde ele agora está presente, porque ele também está usando lentes de contato conectadas à internet. A imagem em IRM do sonho da cobaia é decifrada pelo computador e enviada diretamente para as lentes de contato do observador. Assim, o observador pode mudar a direção do sonho em que ele entrou. Andando pelo estúdio vazio, o observador poderá ver os sonhos se desenrolarem, suas lentes de contato e interagir com os objetos e pessoas que aparecem nele. Será uma experiência incrível, pois o cenário muda de repente, imagens aparecem e desaparecem sem motivo algum, e as leis da física estão suspensas. Vale tudo. Num futuro ainda mais distante, talvez seja possível entrar no sonho de alguém conectando dois cérebros em estado de sono. Cada cérebro teria que ser conectado a um aparelho de IRM ligado a um computador central, que iria fundir os dois sonhos num só. Primeiro, o computador teria que transformar a varredura cerebral de cada um em imagem de vídeo. Depois, o sonho de um deles seria enviado para as áreas sensoriais do cérebro do outro, de modo que o sonho do segundo se fundisse com o do primeiro. Entretanto, a tecnologia de gravação de vídeo e de interpretação de sonhos terá que avançar muito até isso se tornar uma possibilidade real. Mas isso levanta outra questão. Se é possível alterar o curso do sonho de alguém, então é possível controlar não só o sonho, mas também a mente de outra pessoa? Durante a Guerra Fria, isso foi um tema de extrema gravidade, com os Estados Unidos e a União Soviética empenhados num jogo mortal, tentando usar técnicas psicológicas para controlar a vontade do outro. A mente é só o que o cérebro faz. Marvin Minsky. 8. A mente pode ser Controlada um touro enfurecido adentra a arena vazia em Córdoba, na Espanha. durante Gerações, esses ferozes animais têm sido criados para maximizar seus instintos. de matar. Então um professor de Yale entra calmamente na arena. Em vez de usar um paletó de tweed